Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, porque é o dia do culto ao nosso Deus. Cultuamos nossos Deus todos os dias, mas hoje é o dia que fazemos isso como corpo de Cristo aqui na igreja. E é uma data também muito significativa, onde relembramos aquilo que não deveríamos esquecer nenhum dia do ano, né? Que Cristo não só morreu, mas ressuscitou. E como foi muito bem colocado aqui pelo irmão Augusto na abertura do culto, o significado dessa data, da Páscoa do Senhor. Ele teve que ressuscitar. Isso é um sinal sobrenatural, impossível de ser entendido por quem não tem a fé em Cristo. Pergunta para o ímpio se ele acredita na ressurreição. Isso é sobrenatural, mas é uma verdade inquestionável, porque sem ter vencido a morte, Cristo não poderia não só nos salvar e ser o Senhor das nossas vidas, mas também ser o mediador, o único mediador que temos a Deus. Porque Deus, irmãos, é inalcançável para nós. Precisamos entender isso. Se não é por Cristo, nós não alcançamos a Deus. Então vamos com essa ideia, né, de alcançar a Deus através de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre como que a gente comunica com Deus. E para isso eu quero que os irmãos fechem a Bíblia. Quem está em casa também está convidado a fechar a Bíblia. Geralmente é ao contrário, né? O pastor pede para abrir a Bíblia. Eu quero que vocês fechem a Bíblia. E eu quero que vocês declamem esse trecho que nós vamos estudar hoje. Fiquem tranquilos, irmãos. O Espírito Santo vai iluminar vocês. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como nosso mestre nos ensinou a orar. Está lá em Mateus 6, de 9 a 13. Cristo disse: portanto, vós orareis assim, todo mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Viu, irmãos, como foi fácil? Agora sim, eu quero que todo mundo abra a Bíblia para a gente ir a fundo nesse ensino de Cristo para nós. Mas antes vamos orar. Querido Deus, estamos aqui, Pai, hoje na Tua presença. Em primeiro lugar, Pai, para Te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, porque só Tu és digno do nosso louvor, Pai, da nossa adoração. Queremos colocar as nossas vidas nas Suas mãos, Pai. Queremos colocar a nossa igreja, o mundo que vivemos, Pai. Porque sem Ti, Pai, nada faz sentido. Pedimos, Pai, que use as nossas vidas, Pai, para alcançar aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. E Te pedimos, Pai, que essas palavras que sejam ditas aqui hoje, Pai, sejam as palavras que vêm de Ti e que alcancem os nossos corações. É isso que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aonde estavam essas palavras, irmãos? Essas palavras estavam no Evangelho de Mateus, também conhecido como o Evangelho do Reino, porque Mateus, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever a sua versão da Boa Nova de Deus, da Palavra de Deus, do Evangelho, aos judeus. Então, no Evangelho de Mateus, nós vamos ver histórias e ensinos de Jesus com uma preocupação habitual, geralmente voltada para a vida da igreja.
E ele didaticamente divide o seu evangelho em 5 grandes discursos. E o primeiro grande discurso de Mateus está nos capítulos 5, 6 e 7, também conhecido como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E a quem Jesus fez esse discurso? É importante a gente lembrar, irmãos, Jesus estava falando com aqueles que o estavam seguindo. Haviam muitas pessoas, não eram só os 12 escolhidos por ele, só os 12 apóstolos. Calcula-se que havia umas 5.000 pessoas ali ouvindo esse discurso. Tá? Mas ele estava falando a seus seguidores. Então ele estava ensinando como viver a palavra de Deus. Deus deu a palavra pessoalmente a Moisés, né, os 10 mandamentos, e inspirou Moisés a trazer toda a lei, toda a maneira como ele queria ser adorado, como ele queria que o povo dele vivesse em sociedade e como o padrão moral que ele estabeleceu. Tudo isso ficou muito bem registrado nos 5 primeiros livros que Moisés escreveu, o Pentateuco. Mas, ser humanos como somos, limitados, né? Então nós entendemos, os judeus, os primeiros, né, que receberam a palavra, não entenderam a profundidade dela. Não fala em não matar, o que você imagina? Não tirar a vida de alguém, né? Não roubar, uma apropriação indébita, né? Algo que não é seu, né? Não adulterar, efetivar uma traição do seu cônjuge. Mas no Sermão do Monte, Jesus eleva esse padrão. E muito. Ele nos traz aqui um ensino de que não vale só o que todo mundo vê, mas o que está em nosso coração. Como nós vivemos essa vontade de Deus. E ele nos ensina isso de forma maravilhosa nesse primeiro discurso. Mas nós estamos especificamente no capítulo 6, nos versículos 1 a 18, então a oração do Pai Nosso está inserida nesse contexto, né? Nesse trecho do versículo 1 a 18, onde Jesus ensina como ter uma vida religiosa que agrada a Deus. Sim, como ter uma vida religiosa que agrada a Deus, não religiosidade falsa para parecer, mas uma vida religiosa. E aí ele fala, irmãos, vocês estão aí no capítulo 6, vocês vão ver, do versículo 2 ao versículo 4, como exercer a caridade, né? A maneira certa que agrada a Deus. Nos versículos 5 a 15, como orar, como se dirigir a Deus. Nos versículos 16 a 18, como praticar o jejum, como jejuar. E é interessante que ele começa esse ensino dizendo como não fazer essas coisas. Não sejam como os hipócritas. Vocês perceberam que ele começa cada ensino desse dizendo: não façam como os hipócritas, não sereis como os hipócritas, não se mostreis contristados como os hipócritas, mas vivam isso de coração, para a honra e glória de Deus. E orar, irmão, faz parte disso. E ele ensina, né, como não orar, e depois ele dá um modelo, o nosso modelo de oração. Mas antes da gente entrar no modelo, vamos ver a importância. Por que a gente tem que orar? Então, em primeiro lugar, irmãos, a gente tem que orar para louvar e adorar ao nosso Deus. Como o povo fez no retorno do exílio, dizendo sempre: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Mas também nós temos que orar expressando a nossa gratidão, em ação de graças. É isso que quer dizer ação de graças, a gente expressar a nossa gratidão a Deus.
Como Paulo ensina na carta aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E também oramos, irmãos, para confessar nossos pecados e pedir a intercessão de Deus. E Tiago, na sua carta, ele ensina esse lado da oração, quando ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E além de louvar, agradecer, confessar nossos pecados e pedir intercessão, nós também devemos orar para dedicar a Deus, como Davi fez aqui no Salmo 56. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer um mortal? Nós devemos nos dedicar a Deus. E por fim, que muitas vezes é o começo, mas deveria ser o por fim, as petições. Nós podemos pedir, Deus é o nosso Pai. Que pai não quer que o filho expresse as suas necessidades, mesmo que a gente já saiba quais são? Nós sabemos, olhamos para os nossos filhos pequenos, nós sabemos tudo o que eles precisam, mas o que nós queremos? Que eles venham expressar isso a nós, e Deus é assim também. Deus quer que a gente peça a Ele. João escreve na sua primeira carta esse ensino maravilhoso, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, irmãos, é importante orar, sem dúvida, por todos esses motivos que a gente falou. Mas o modelo do nosso Senhor, o modelo que Ele nos ensinou, ele é muito didático, porque ele começa com uma invocação. Então, a quem nós dirigimos a nossa oração, não é? Todos nós, inconscientemente, fazemos isso na maioria das vezes. Pai querido, Pai amado, Pai celestial, Paizinho, querido Deus, né? Nós estamos invocando aquele a quem nós estamos nos dirigindo. E o versículo 9 nos ensina isso. Essa oração, esse modelo de oração é composto primeiramente de uma invocação e depois vem as petições. Mas prestem atenção, irmãos. Primeiro as petições a Deus, a sua honra e a sua glória. Elas vêm antes. Vamos prestar atenção quando a gente for avançando na oração que Jesus nos ensinou, como é importante essa ordem. E depois as petições para nós mesmos. Muitas vezes nós esquecemos isso, né? Começamos a orar, querido Deus, e já despejamos uma lista de coisas que a gente quer dele, muitas vezes até bem intencionadas, mas não podemos esquecer, né? De honrar, glorificar o nosso Deus primeiro, as petições para Ele. Então, o início da oração, Pai nosso que estais no céu. Nós devemos fazer essa petição, essa invocação, aliás, com muita confiança e muita dependência. Como Lucas escreve no seu Evangelho, ora, se vós que sois maus, sabeis dar dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós temos a certeza, Cristo disse a nós temos a certeza de que Deus nos ouve através dele. Mas também
essa invocação ela tem que ser com fé, muita fé. No Evangelho de Mateus nós temos aqui: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, quando invocamos o nosso Deus, nós temos que chegar com confiança, dependência e com fé. Com fé, irmãos, se dirigir a Deus com muita fé. Qual que é o padrão? O padrão correto de orar sempre é orar a Deus pela intercessão de Cristo e na direção do Espírito. É o Espírito Santo que nos direciona o que pedir, como viver. Ele nos alerta quando estamos nos desviando, nos exorta. Mas é a Deus que a gente vai se dirigir. João escreveu: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome, porque Ele é o intercessor frente ao Pai. Mas está errado orar a Jesus? Isso é uma dúvida que eu tive no início da minha caminhada. A gente ora a Deus, ora a Deus, ora a Deus, fala assim, será que eu não estou sendo injusto, né? Nunca me dirijo a Jesus em oração. E orar ao Espírito Santo? E é interessante, irmãos, porque apesar do próprio Jesus ter ensinado o padrão de invocação a Deus, nós temos na palavra exemplos onde nós podemos nos dirigir ao nosso Mestre em oração. Tá? Isso não é errado. Paulo, por exemplo, escreveu aos Coríntios e deu um exemplo de ele orando a Cristo. Ele disse assim: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, Paulo passou por um momento de provação, a gente não sabe ao certo o que é esse espinho na carne, graças a Deus, né? É capaz da gente querer se comparar com Paulo, né? Mas Paulo pediu no seu sofrimento: Senhor, me livra dessa provação. Assim como Cristo pediu lá no Monte das Oliveiras, né? Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas a sua vontade seja feita. Orar ao Espírito Santo, irmão, não temos nenhum exemplo na Bíblia de uma oração dirigida, mas não creio que seja uma coisa inadequada, desde que essa oração seja em alguma área do seu ministério, e que a gente não altere, por qualquer motivo, o padrão que Cristo nos ensinou. Agora vamos entrar nas petições. As primeiras petições, o que devemos pedir? Então, em primeiro lugar, a gente deve pedir que o mundo reconheça a santidade de Deus. Deus é santo. Quando nós dissemos que nós somos santos, nós somos separados, porque nós somos diferentes dos que vivem nesse mundo, sob o poder do inimigo, né? E Deus é santo porque Deus é totalmente separado do pecado e do mal. Ele é puro. Então, a santidade de Deus significa isso, a sua pureza, a sua bondade plena. E o mundo não reconhece isso, né?
E nós devemos pedir, sim, santificado, reverenciado. Isso aponta para um ardente desejo que o mundo inteiro se prostre diante de Deus, em adoração à sua pessoa, em reverência, em louvor, em ação de graças. É isso que nós pedimos, que o mundo se prostre a Deus, que ele reconheça Cristo como seu Senhor. Davi, no Salmo 5, já escreveu isso, da santidade de Deus no Antigo Testamento, né? Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Então esse é o nosso Deus, irmão, Deus santo. Mas não só Davi, mas os próprios seres celestiais, os serafins, clamavam, como está registrado pelo profeta Isaías. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles declaravam a santidade de Deus. Agora, se não for suficiente ver profetas, escritores da palavra de Deus e os próprios seres celestiais, então vamos ver mais um exemplo da santidade de Deus, quando o próprio Deus declara a sua santidade. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Irmãos, essa invocação, ela tem que ser feita com muito temor. E o temor, para o crente, é reverência, não é medo. Medo é o temor do ímpio. E tem que ter medo mesmo. Medo do julgamento de Deus e da morte eterna. Quando o ímpio se defronta com isso, é um temor diferente. Para nós, não. É uma reverência. O autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, disse assim: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso não nos assusta, porque nós, felizmente, fomos alcançados, entendemos o nosso Deus. Mas isso para o ímpio é terrível. E o salmista escreve assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Então a primeira petição, pela santidade de Deus. E a segunda petição que o Senhor nos ensina é: venha o teu reino. Isso às vezes a gente repete, né, quando ora o Pai Nosso, e não entende até muito bem o significado, né? O que quer dizer venha o teu reino? Venha a nós o vosso reino. Será que é só um significado escatológico, né? Será que estamos pedindo o fim do mundo, né? A volta de Cristo? Também, de certa forma. Mas a gente precisa entender o que é o reino de Deus, né? O reino de Deus não é como os judeus acreditavam, um reino político. A libertação do povo de Deus, do domínio, como eles acreditavam, né? O restabelecimento do reino da soberania de Deus sobre todos os povos, né? Ele tinha um significado muito mais profundo.
Mas no Antigo Testamento nós temos registro do entendimento do reino de Deus. Davi escreveu no Salmo 103: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, não só sobre os seres celestiais, mas sobre nós, neste mundo. Ainda no Antigo Testamento, não só Davi, não só os reis, mas os profetas também proclamaram o reino de Deus. E tu, como escreveu Miqueias, e tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então isso já tinha sido profetizado no Antigo Testamento. O reino de Deus. Mas nós vemos isso bem mais claro para nós agora no Novo Testamento. Assim escrito: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui, irmãos, Mateus escreve reino dos céus, geralmente. Lucas, Marcos, eles põem reino de Deus, mas não tem diferença, tá? Simplesmente é uma questão de que, como Mateus escrevia para os judeus, e os judeus tinham dificuldade de expressar o nome Deus, ele usava reino dos céus. Já Marcos e Lucas escreviam para gentios, então, para eles, para os gentios, o contexto reino dos céus poderia não ficar muito claro, então eles escreviam reino de Deus, mas eles estão falando basicamente a mesma coisa. Em Lucas vemos o registro. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então Jesus aqui está quebrando esse entendimento errado que os judeus tinham, que a volta do reino de Deus seria um restabelecimento de Israel como um povo libertado dos seus opressores. O que Cristo veio estabelecer era um reino mais do sentido existencial, do domínio de Cristo como nosso Senhor. Não só daquele povo, mas nosso Senhor, depois dos gentios levados a palavra através do ministério de Paulo, como foi prometido lá para Abraão, todos os povos serão alcançados e Jesus reinará. Então não é apenas num sentido escatológico futuro, mas o reino de Deus é algo que hoje nós podemos ver que é passado, desde a volta de Cristo estabelecido, presente, Cristo está reinando à destra de Deus nas nossas vidas como nosso Senhor, e futuro também, onde vai ser consumado o reino de Deus na segunda volta de Cristo. E a terceira petição voltada a Deus é: faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. É importante saber qual a vontade de Deus? Vocês param para pensar isso? Porque isso, às vezes, a gente é levado, né, a colocar a nossa vontade acima de tudo. Mas é importante, sim. Paulo escreveu aos Efésios e disse essa instrução: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
E a vontade de Deus, irmãos, ela não muda, porque Deus não muda. É importante que a gente entenda isso. A vontade de Deus é única. Mas, às vezes, ela se apresenta de formas diferentes. Nós temos, didaticamente, nós podemos dividir a vontade de Deus numa vontade revelada, uma vontade preceptiva, que são as regras de vida para as criaturas morais, e que infelizmente nem sempre é cumprida pelo homem, mas é vontade de Deus. Mas nós temos uma vontade decretiva, muitas vezes encoberta, que é tudo que Deus ordenou e pré-estabeleceu, irmãos, e isso sempre vai se cumprir. Os decretos de Deus não deixarão de ser cumpridos. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a vontade de Deus? É. Em tudo nós damos graças? Nem sempre. Esse é um exemplo pequeno. Eu poderia estar falando aqui, por exemplo, dos 10 mandamentos, só que o tempo é curto para a gente entrar em tanta vontade de Deus, né, no padrão que Ele estabeleceu. É vontade de Deus que todos aqueles mandamentos sejam cumpridos? Sem dúvida. Nós cumprimos todos eles à risca? De forma nenhuma. Isso não deixa de ser a vontade de Deus. Mas já a vontade decretiva, como está escrito em Isaías: lembrai-vos das coisas passadas na antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamam a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tornei este propósito, também o executarei. Então, irmãos, a vontade decretiva de Deus não deixará de ser cumprida nunca. Gênesis 22, aliás, a história do sacrifício que Deus exigiu de Abraão por seu filho, é uma história muito bonita sobre a vontade de Deus, né? Porque Deus pediu a Abraão que imolasse o seu filho, Isaque, que o oferecesse em sacrifício, para provar a sua obediência. Está claro lá em Gênesis 22, versículo 2. No entanto, Deus não permitiu que Isaque fosse sacrificado. Há alguma contradição nisso? Não. Era vontade de Deus que Abraão mostrasse a sua obediência? Sem dúvida. Era vontade de Deus que aquele menino terminasse ali a sua vida? Não, pelo contrário, a sua promessa dependia da continuidade da linhagem de Abraão. Então, pela vontade de Deus, ele foi poupado para que ele desse continuidade à sua promessa. Então, a vontade de Deus, irmãos, ela vai ser cumprida sim na terra, porque Deus, nosso Deus, é soberano. E como Jó escreveu no final da sua aprovação: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, irmãos, agora que nós entendemos que as petições voltadas a Deus, elas devem vir em primeiro lugar, eu creio que dá até para ser mais breve nas petições voltadas a nós mesmos, porque essas a gente não precisa ensinar muito, né? Isso a gente já sabe fazer muito bem, né? Pedir para nós mesmos. Mas algumas orientações são importantes, irmãos. As petições
para nós mesmos, também didaticamente, são divididas em 3 áreas. Primeiro, Jesus nos ensina que devemos pedir por nossas necessidades materiais, sim, representado por essa frase, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Depois, ele nos ensina que nós devemos pedir, as nossas petições devem também estar focadas em nossos relacionamentos, que é em relação ao perdão. E por último, as nossas petições para nós mesmos devem estar focadas também na nossa vida espiritual, nos livrando da tentação e do mal. Quando ele coloca aqui as nossas necessidades materiais, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ele está falando, está nos ensinando a pedir por nossas necessidades do dia a dia. Mas, irmãos, se vocês entenderam a salvação em Cristo, entenderam que a nossa vida aqui é um estágio, uma passagem até chegarmos no que importa, que é o reino, lá com Deus na eternidade. E que nós temos uma missão aqui, que a nossa missão é o principal objetivo das nossas vidas, servir a Cristo, pregar o Evangelho, anunciar a todos que o mundo está em pecado e que sem Cristo não há salvação. Essa é a grande comissão que Jesus nos deixou no final de Mateus, do Evangelho de Mateus, registrada no final do Evangelho de Mateus. Se nós entendemos isso, o que sobra para a gente pedir para nós no dia a dia, irmãos? O suficiente e o necessário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Podemos pedir algumas coisinhas aqui, outra ali eventualmente, mas qual a importância disso perante tantas outras coisas, tantas bênçãos que Deus nos dá? Paulo escreveu aos Filipenses: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não precisamos ter nenhum receio. Todas as nossas necessidades vão ser supridas. Quando pedimos pelas nossas necessidades, também devemos pedir com confiança, como está lá registrado em Mateus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Bom, nós já temos tudo o que precisamos. Olhem para a vida de vocês. Deus cuida, Deus abençoa os seus filhos. E muitas vezes Ele não dá aquilo que nós pedimos a mais para o nosso próprio bem, porque isso poderia nos tirar o foco de Cristo e do que nós precisamos realmente viver. E também pedir sempre com sabedoria, porque muitas vezes, como o Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infelizmente, até nós somos tentados a isso, né? Colocar pedidos que não são os pedidos mais importantes, né? Agora, as petições voltadas a nós mesmos vão para o âmbito dos relacionamentos. E nós, como seres ainda imperfeitos, em processo de santificação, na dependência do Espírito, muitas vezes trombamos com os nossos irmãos. Muitas vezes. Eu não estou falando nem com os ímpios, tá? Estou falando com os nossos próprios irmãos. Muitas vezes com nossos próprios irmãos mais chegados, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, trombamos, porque nós somos imperfeitos. E Cristo nos ensina a pedir o perdão. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos
devedores. Foco aí é nos relacionamentos. E onde se origina esse perdão? Será que nós temos capacidade de perdoar por nós mesmos, pelo nosso coração? Ainda muitas vezes fustigado pela carne, pela natureza humana pecaminosa? Não, irmãos, é de Deus, é pelo Espírito Santo que nós temos essa capacidade. Como João escreveu aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E há limite para o perdão? Porque é interessante, né? Os judeus, os mestres da lei, eles achavam razoavelmente que pelo menos 3 vezes se devia perdoar um irmão. Na época de Jesus tinham essa compreensão errada. Mas aí Jesus colocou no seu devido lugar, porque o próprio Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, você vê que isso era uma coisa que gerava dúvida, até mesmo entre os apóstolos, né? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E é interessante que Jesus usa esse 70 vezes 7, e isso nos lembra de uma passagem do Antigo Testamento, onde Lameque, lá em Gênesis 4, lá atrás, quando tropeçou um jovem, tropeçou nele, ele exerceu sua ira, e ele falava que ele usou essa mesma quantidade, 70 vezes 7, e Jesus disse, é um número que representa que não tem um limite, para o perdão. Acho que só num dia a gente já extrapola muitos pretensos limites pré-estabelecidos, da necessidade que nós temos do perdão de Deus. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, irmãos, a capacitação para o perdão, ela não parte da gente, mas parte de Cristo, com a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos levando a perdoar. E por último, a última petição para nós mesmos, que é exemplificada aqui no modelo que Jesus ensinou de oração, uma proteção, não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse foco é na vida espiritual, irmãos, e nós devemos pedir por isso constantemente. Constantemente nós estamos arriscados a cair na nossa vida espiritual, cair na tentação, cair no mal. Quando se fala em tentação, quem tenta? Quem tenta é o inimigo nas nossas almas. O adversário de Deus, Satanás. Ele é o mestre da mentira e do engano. Satanás usa essas ferramentas, sempre usou e sempre vai ser. Satanás não é nada original, irmãos, tá? Se vocês olharem para o Antigo Testamento e olhar para os dias de hoje, são as mesmas coisas. A mentira, como está escrito em João aqui, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse é Satanás. Agora, irmãos, mentira, fácil cai o ímpio, que não conhece a verdade. Nós, quando somos apresentados a uma mentira assim, escarrada, tem noção de que isso não é verdade, Então nós temos que pedir proteção também contra outra ferramenta de Satanás, que se chama o engano. Porque esse sim, é uma mentira disfarçada de verdade. Quando a serpente falou para Eva lá, a primeira instigada que ela deu em Eva, ela mentiu. É verdade que vocês não podem comer, né? O que Eva falou? Não,
Isso é uma mentira escarrada, né? Nós podemos comer só daquela árvore, nós não podemos comer. Então, Satanás partiu para o engano, né? E aí Eva caiu. Então, precisamos tomar cuidado com isso. João, inspirado pelo Espírito, escreveu em Apocalipse: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então Satanás seduz, irmãos, e ele conhece os nossos pontos fracos, porque ele observa nossos pontos fracos. Nós deixamos isso muito explícito na maioria das vezes. Ele não é onisciente, mas ele é sobrenaturalmente inteligente. E tem muitos bons informantes por aí, seus demônios. Então ele sabe exatamente onde tentar a gente e como nos enganar. E nós precisamos pedir sempre a Deus que nos livre da tentação, mas também que nos livre do mal. Agora, irmãos, cuidado. Deus não é mau. Deus não peca, nem tenta a gente ao pecado. Então, essa é uma compreensão que é muitas vezes difícil para nós. Mas nós precisamos entender que nada está acima de Deus. Mas, por outro lado, Deus também não é mau na sua natureza e na sua essência. E nós precisamos pedir a Deus que nos livre do mal. E o mal, ele pode se manifestar para nós hoje, irmãos, como um Satanás, como a nossa própria natureza humana ainda corrompida pelo pecado, e por esse mundo caído, que com a queda de Adão, o mundo também caiu, e nele subsiste o mal. E essa não é uma ordem de importância, irmãos, é uma ordem apenas meramente cronológica, né? Satanás caiu primeiro, depois caímos nós com os nossos pais, Adão e Eva, e com a queda de Adão e Eva caiu o mundo. Pedro escreveu assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então a queda começou no mundo espiritual. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Está escrito em Judas. Mas a natureza humana, irmãos, também é pecaminosa, e nós precisamos pedir a Deus que Ele nos livre do mal que ainda reside em nós. Porque, como Marcos escreveu aqui no Evangelho, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, e precisamos combater isso fortificando o espírito dentro de nós, através dos meios que Deus estabeleceu para alavancar nossa vida espiritual, para nos exercer a graça dele sobre nós. Vida de oração, leitura da palavra, convivência com a igreja, com os santos dele. E assim, fortalecendo nossa vida espiritual, nós vamos ter forças para que Deus nos livre do mal. E por último, a criação. O mundo é corrompido, o mundo é mau, porque como Paulo escreveu aos Romanos, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Então, irmãos, o mal no mundo existe devido ao pecado, e o pecado existe em razão da queda. Mas nós pedimos a Deus para que Ele nos livre do mal, por quê? Principalmente porque para que a gente não sofra? Também, mas principalmente para que a nossa comunhão com Deus jamais venha a ser interrompida, irmãos. É por isso que temos que pedir que Ele nos livre do mal. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Muito bem, a oração modelo que Jesus ensinou era esse. Muitas vezes o Pai Nosso se encerra nessa frase, né? Mas livra-nos do mal. Há um acréscimo que não está em todos os manuscritos, principalmente não encontrado nos manuscritos mais antigos. Alguns manuscritos menos antigos acrescentam esse final à oração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O fato de não estar em todas as versões até traz para a gente a dúvida, será que Cristo disse isso ou foi acrescentado depois? O fato é que, independente se foram palavras de Cristo ou não, são palavras extremamente apropriadas para encerrar uma oração. Elas são uma ação de graças final, ou o que a gente chama também uma doxologia. Isso é comum no final das cartas, Paulo fazia isso bastante, né? No final das suas cartas. Uma ação de graças no final. E aí a gente termina uma oração como ela se inicia, com adoração e louvor. Então é apropriado, sim. Ela foi mantida no cânon, essa frase, apesar dela não ser encontrada em todos, mas é aceita como inspirada. João escreveu em Apocalipse. Devemos terminar nossas orações com esse espírito, né? Então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos e séculos. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, a Deus nosso Pai Criador, e a Jesus nosso Salvador e Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e o domínio pelos séculos e séculos. Amém. Vamos para algumas aplicações, irmãos, desse pequeno estudo sobre a oração que o Pai nos ensinou. Primeira coisa que eu queria aplicar a isso hoje, irmãos, para todos nós, é lembrar que a importância da oração fica evidente a partir do momento que Jesus estabelece um modelo para nós. Irmãos, não descuidem da sua vida de oração, irmãos. Isso é fundamental. É um meio pelo qual Deus trabalha em nossas vidas. Deus quer que conversemos com Ele. Ele quer a nossa adoração, o nosso louvor. E Ele quer que a gente expresse as nossas petições a Ele. Isso é fundamental, diariamente, a todo momento. Quanto mais a gente se aproxima de Deus em oração, mais forte ficamos espiritualmente. E mais fácil será passar por esse mundo cheio de adversidades. A segunda é um alerta, irmãos. Não está errado petições para nós mesmos, mas elas não devem dominar as nossas orações. Devemos lembrar sempre de pedir para Deus primeiro, como Jesus nos ensinou. Depois para nós, sim, não tem problema nenhum. Mas com sabedoria e na dependência do Espírito.
E, irmãos, a temperatura de nossa espiritualidade é medida pelos nossos louvores e pelas nossas ações de graça, que fazem parte das nossas orações. Então, se nas orações não estamos louvando e nem dando graças a Deus, a nossa vida espiritual talvez não esteja na temperatura ideal. Então, vamos lembrar sempre disso, irmãos.